mexer. Por Não? quê? Se esse osso fraturou, muitas vezes esse osso fraturou, mas ele está paradinho, não comprimiu ainda a medula. A gente chama isso de dano secundário. As pessoas, querendo ajudar, podem movimentar e acabar comprimindo essa medula. Então, ligar para o SAMU e aguardar. E não mexer na pessoa. A Sônia Meirelles, de João Pessoa, Paraíba, pergunta que outros órgãos podem ser afetados a partir de um trauma na coluna. Isso, perfeito. Aqui para frente tem todos os órgãos, né? Então, por exemplo, na região torácica, a costela é um dos órgãos que costumam fraturar de forma associada. Os membros também, porque se você tem um trauma, não vai bater sua coluna, né? Então, às vezes, o braço, os membros inferiores, mas adjacente, principalmente a costela, que a gente vê mais fratura associada. O paciente tem um trauma importante, a costela da gente é frágil também e ele tem uma fratura associada. A Joana Santos é de São Paulo, capital. Obrigada, Joana. Todo mundo que passa por trauma, né? Precisa passar por cirurgia necessariamente ou não? Depende do trauma. Isso, depende do trauma. Qual o grande problema que a gente encontra? Eu vejo que assisto seu programa também fora e vejo aqui também nas entrevistas. Você é bem honesta e é bem franca, né, Claudete? Costumo ser. Isso é. Então eu tento falar a mesma coisa com os meus pacientes, que é a seguinte forma: o ideal é você evitar o trauma. O tratamento cirúrgico, por mais que a tecnologia tenha evoluído, é uma agressão ao organismo. Então, você pensar, né, que tem uma coluna e você vai colocar parafusos, titânio, né, parafuso titânio que a gente utiliza, causa uma agressão também. E, obviamente, principalmente na população idosa, é uma cirurgia de risco, por mais que a tecnologia tenha melhorado. Então, nem sempre precisa. Se a coluna estiver estável, você pode pensar em tratamento com... A gente cansa de ver, né, na rua também, porque o neurocirurgião passa o colar cervical para ver se o próprio organismo vai. E também a parte torácica também tem uns coletes específicos. Mas se o próprio organismo vai e se essa partezinha aqui é o disco, né? Isso é o disco. Que quando desgasta, dá problema, dá dor, tal, bico de papagaio e tal. Agora, se, por exemplo, a pessoa não colocou o parafuso lá de titânio, mas ficou com o pescoção lá, como é que chama aquilo? É colar cervical. Isso, colar. Isso. Colar cervical. Ele cola um no outro, mesmo sem essa gelatininha aí? Não dá problema? Pode colar. O que o médico avalia é se essa coluna está instável ou estável. Eu quero dizer... Se ela está instável, qualquer movimento pode ser que esse osso comprima a medula. Por exemplo, se você tem uma fratura no idoso, às vezes gera muita dúvida pra gente. Ele tem uma fratura, está perto de comprimir a medula, não comprimiu, a pessoa está movimentando bem, mas você não tem como reabilitar. Como é que ela vai andar, já que aquela coluna está estável e pode comprimir a medula? Ela vai ficar semanas na cama? Porque você já anda com bengala e é por causa da coluna, né? Da coluna. E qual a dificuldade para a gente decidir? São cirurgias de risco. Numa pessoa que às vezes tem várias comorbidades, né? Então, nunca é uma decisão fácil, principalmente para a Agora, doutora, a gente falou bastante aqui sobre os mais idosos, mas nós falamos também que isso pode ser motivado por acidentes de trânsito. E sim, essa semana, eu não sei se vocês viram, eu acho que deve